Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma grande videoaula, uma videoaula de um assunto muito interessante, na qual o professor vai fazer uma interpretação bastante ampliativa do assunto, da Lei 8.027 de 1990, uma legislação específica, claro, uma lei federal. Professor, o que trata essa lei? Vamos aqui na ementa da lei. Dispõe sobre normas de condutas dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas e dá outras providências, né? Ou seja, vem comigo, o objeto central, central desta lei é o quê? É tratar sobre as normas de conduta. Normas de conduta. Ou seja, como que o servidor deverá se portar no serviço e fora dele. Professor, como é que ele deve se portar? Nós temos 12 grandes blocos de normas de conduta. O primeiro grande bloco da norma de conduta são aquelas condutas previstas o quê? Aquilo que ele deve fazer. Olha aí, deve fazer. Professor, o que ele deve fazer? Ok. Segundo, né? Aquilo que ele não pode fazer. Bacana. Professor, o que ele deve fazer? Ele é conhecido como dever funcional. Então, ele tem deveres, né? Professor, o que não pode fazer? O que não pode fazer são as proibições. Bacana, são as proibições. Está aí para vocês, né? Ok. E aí, professor, você falou que eu ia explicar esse assunto de uma forma mais ampliativa. Claro, eu vou, né? Lei 8.027, tá? Então, Lei 8.027, vou anotar aqui para vocês, né? Olha só, Lei, 8.027 de 1990, de 12 de abril. Esta Lei 8.027, ela é anterior, tá, à Lei 8.112 de 90, né? Essa lei aqui, ela foi publicada no dia 11 ou 12 de dezembro, deixa eu dar uma... Dia 11, né? Aqui, dia 11 de dezembro de 1990. Por que eu estou falando da Lei 8.112? Porque a Lei 8.112, eu vou até pegar o canetão vermelho, ele trata do dever funcional, né? Então, a Lei 8.112, eu vou anotar aqui, ó, Lei 8.112 de 1990, lá no seu artigo 116, ele trata dos deveres funcionais. Bacana. Professor, não pode fazer as proibições, claro, né? As proibições, na Lei 8.112, de 1990, esse é o assunto tratado lá pelo artigo 117. Ok, então esta Lei 8.027, ela trata basicamente, né, claro, de assuntos um pouco mais restritos, né, em relação à Lei 8.112. Né, 8.112. Professor, o que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, ó, papo reto com vocês, ó, olha só por que nós temos que ter um foco ampliativo da lei, tá? A Lei 8.127, 90%, estou fazendo uma conta de padeiro, ela está contida na Lei 8.112. Tá aí. Se o seu examinador, lá no conteúdo programático, ele trouxe lá duas leis específicas. Primeira lei específica, Lei 8.027 e a Lei 8.112. E aí, professor? Opa, eu já sei, se eu estudar a Lei 8.112, eu estou estudando aí aproximadamente 90% da Lei 8.027. Verdade, professor? Verdade. Só que penso eu, em uma pesquisa de exercícios que eu fiz, o examinador, ele está cobrando exatamente os 10% diferente da Lei 8.112. Então, esses 10% que falta aqui, que o examinador está cobrando na prova, isso é estudar com inteligência, isso é estudar para você pontuar. Nós temos aqui, então, isso aqui você tem que estudar. Tá aí, pronto, bingo, né? Bingo, tá aí, são os 10%, né? Professor, o que trata aqui a Lei 8.112? A Lei 8.000 trata do regime jurídico único, tá? Regime jurídico único. Professor, a Lei 8.027, ele vai tratar das normas de conduta, né?
Aí, normas de conduta, em especial o dever, né? O dever aqui, na Lei 8.027, é tratado no artigo 2º. Lá, na Lei 8.112, no artigo 116, né? E claro, quando a gente está tratando norma de condutas, né? Vamos lá. O que acontece? Vamos supor que um servidor público veio aí descumprir uma obrigação legal, um dever. Aí ele vai ser penalizado, né? Nessa lei aqui, ele vai tratar de outro assunto, né? Ele vai tratar de falta administrativa. Aí a falta administrativa, né? A lei 8.112, ele vai tratar de aplicação da penalidade. Ok, né? E aí, professor, tem que fazer mais links, né? Então, a lei 8.027. Professor, a lei 8.027 e a lei 8.112, o regime jurídico único, né? Qual que era a lei que antecedeu a lei 8.112? A lei que antecedeu a lei 8.112 é a lei de 1711 de 52, né? Essa lei aqui, que ela foi sancionada aqui pelo saudoso nosso ex-presidente Getúlio Vargas, né, através de uma ação bastante efetiva do DARSP, né? Esse aqui era a lei que instituiu o Estatuto dos funcionários públicos, né? Aí, nesta época, né? Claro, antes da Constituição de 88, era permitido, dentro da administração pública direta, você ter um seletista e você ter aí um estatutário, um regime, né? Você tem um estatutário aqui. Professor, nesse vácuo aqui, nós tivemos o quê? A Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, exatamente no seu artigo 39, ele instituiu o regime jurídico único para a administração pública. Em cumprimento do dispositivo do artigo 39, nasceu a Lei 8.112. Ainda, coisa importante, na Constituição de 1988, ele deixou de tratar as pessoas que trabalham para a administração pública da estrutura de funcionário público e passou a chamar de servidor, né? Servidor público, né? Servidor público. Estrutura essa, nomenclatura essa, já a Lei 8.027 já adotou e foi consagrado aqui pela Lei 8.112 de 1990. Então tá aí para vocês aí, fazendo essa ajuda à memória, para ajudar a entender esse contexto da lei. Então essa lei, a 8.027, ela surge logo depois da Constituição de 88, né? Vale a pena dizer aí que a Constituição de 88 ela foi promulgada no dia 3 de outubro de 1988 e esta lei aqui ela foi em 1990, logo no início do ano, dia 12 de abril, né? E a lei, o Estatuto do Servidor Público, foi no final do ano. Bacana? Ok, vem comigo, professor. E essa lei aqui, a 1711, né? Ela foi o quê? Revogada. Ela foi revogada. Ela foi revogada expressamente. Expressamente por quem? Pela Lei 8.112. O professor está falando de revogação? Sim, porque isso pode cair na prova. No decorrer da aula você vai entender isso. E a Lei 8.000, né? 8.112, a gente vai voltar nesse assunto porque tem aí alguns conflitos de norma, aparente de normas aqui, que a gente vai falar para você. Ela revogou, olha aí, ó, revogou, tacitamente alguns dispositivos. Revogação tácita é tácita, né? Aí, ó. Tácita é diferente de revogação expressa. A gente vai falar sobre esse assunto ainda no decorrer da aula. Bacana? Ok, então nós temos aí, né, o Estatuto dos Funcionários, a Constituição de 88, a Lei 8.112 e principalmente a Lei 8.112. A gente vai falar muito sobre ela, porque para explicar a Lei 8.027, a gente precisa ir toda hora na Lei 8.112. Nesta aula você pode ter certeza absoluta que na parte lá do regime disciplinar, do título da Lei 8.112, você terá uma excelente revisão para a sua prova de concurso nessa aula, porque eu tenho que fazer esses dois links e você terá uma interpretação um pouco diferente e vai ajudar você a fixar o conteúdo. Bacana? Ok, então vamos aqui primeiro para
nosso primeiro artigo, né? Para efeitos desta lei, olha só, servidor público foi a primeira lei nacional, aí que já trouxe, né, a estrutura de servidor público instituído pela Constituição de 88. É a pessoa legalmente investida em cargo, olha aí, legalmente investida em cargo. Vou colocar aqui um parêntese, né? Cargo ou emprego público. Eu vou isolar a palavra emprego público e vou continuar. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo na administração direta, olha aí, direta, nas autarquias ou fundações públicas. Professor, por que você isolou a palavra ou emprego público? Porque agora nós vamos lá na Lei 8.112, no seu artigo 2º. Para efeitos dessa lei, servidor, olha aí, é a pessoa legalmente investida em cargo público, né? Olha aí, ó, em cargo público, né? Em cargo público, tá aí para vocês, né? E claro, cargo público da administração direta, autarquias e fundações. Professor, emprego público, né? O cara vai ser o quê? Um empregado público, né? Cargo, ele vai ser um empregado público. E o emprego público faz parte da administração pública indireta, ou seja, conclusão, já no seu artigo 1º, a Lei 8.112 também tratou deste assunto, né? Também tratou desse assunto e ele trouxe aqui, né, uma restrição do conceito de servidor público, né? Então, servidor público é as pessoas que ocupam cargos na administração pública direta, nas autarquias e nas fundações públicas. Professor, quem ocupa o cargo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos Correios? São exemplos de quê? De empresas públicas e sociedade de economia mista, que são empresas, que são entes que compõem o que? A administração pública indireta. Neste caso, a terminologia utilizada é emprego público, tá? Olha aí, emprego público, tá? Então, emprego público é quem ocupa um cargo na administração pública indireta, em especial as autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades de economia mista. Bacana? Então, aí, a primeira consideração, vamos passar rapidamente aí essa situação, né? Artigo 2º, vem comigo aqui, são deveres, né? São deveres dos servidores públicos civis. Dever é uma conduta, é uma norma de conduta que o servidor deve ter, com certeza. O que é um dever? Você tem a obrigação de fazer, você deve fazer. Professor, se você não fizer, você vai cometer uma falta administrativa, segundo o entendimento aí da Lei 8.027 que nós estamos estudando, e na Lei 8.112 você estará sujeito a uma aplicação de uma penalidade. Então são deveres. Primeiro dever, segundo a Lei 8.027, vem comigo, exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função. Então, esse aqui é um primeiro dever funcional. Professor, e a Lei 8.112, né? Na Lei 8.112 também ele trouxe com esse mesmo texto aí, artigo 116, inciso 1º, também é exatamente o mesmo dever. O que eu disse para vocês anteriormente, né? Que a Lei 8.027, 90% dessa lei está contida na onde? Na Lei 8.112, né? E os 10% que é a diferença que pode cair nessa prova. Bacana, né? Ser leal às instituições a que servir. Também é um dever da 8.112, né? No artigo 116, inciso 2º. Então, ser leal à instituição é um comportamento que você deve ter, uma conduta que você deve ter. Observar as normas legais e regulamentares também. Mesma coisa, né? É uma conduta lá regulamentada, a Lei 8.112, lá, artigo 116, inciso 3º. Quarto dever é cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Professor, cumprir as ordens superiores, duas explicações, né? Primeiro, seguindo em regra geral, ela também faz parte lá do dever da 8.112. Agora, explicando o conteúdo deste dever, desta atitude, dessa conduta que o servidor deve ter. Cumprir as ordens superiores. Professor, cumprir as ordens superiores, o que significa? Qual que é o princípio inerente aí? O princípio da hierarquia e da subordinação. A administração pública você está sujeito à hierarquia e disciplina. E a hierarquia e a disciplina está no sentido de você o quê? Sempre cumprir as ordens superiores.
Ponto, bingo, tá aí. Então, regra geral do servidor público é o qual que é? Você deve cumprir as ordens superiores. Se você não cumprir, você está sendo insubordinado e você vai ser penalizado em relação a isso. A gente vai falar bastante de penalidade nessa aula. Agora, parte final, exceção, exceto quando, atenção, então, regra geral, você cumprir, né? Agora, professor, você recebeu uma ordem manifestamente ilegais. Essa palavra, manifestamente ilegais, né? Você tem que marcar, dar um destaque. Por quê? Porque para você descumprir uma ordem, tem que ser, alegando ilegalidade, ela tem que ser notória, ela tem que ser grave, todo mundo consegue enxergar que aquela situação ela é ilegal. Ou seja, você não vai poder eximir de cumprir uma ordem por qualquer coisa, né? Tem que ser o quê? Você pode se eximir de cumprir uma ordem aí, só que ela tem que ser o quê? Manifestamente ilegais, né? Ilegais, né? Professor, tem mais coisa? Tem mais coisa. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Só um tempinho aqui que a gente vai voltar nesse assunto aqui, tá? Vamos lá. Quinto, né? Inciso 5, né? Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas pelo sigilo. Bacana, né? A expedição de certidões requeridas para a defesa do direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, você vai ter que atender com presteza, com rapidez, né? Lá na Lei 8.112 já tem uma linha em especial. Lembre dos 10%, né? Atender com presteza, vem comigo, né? Ao público em geral, bacana, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas por sigilo. O que é protegida por sigilo? Aquelas que não podem ser tornadas públicas, né? Dada uma classificação. B, a expedição de certidões requeridas para a defesa do direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, né? E aí vem a letra C, as requisições para a defesa da fazenda pública. Lembra, linha do tempo, Constituição de 88, a Lei 8.027 e logo no mesmo ano, no final do ano, o Estatuto do Servidor Público. É claro que as discussões evoluíram sobre esse tema e nós temos aí alguns entendimentos diferentes em relação à Lei 8.027 e a 8.112, né? Então aí aqueles 10% já está se apresentando aqui para vocês. Bacana? Ok. Vem comigo, inciso 6º, né? Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio. Bacana, um dever funcional também na 8.112, lá no seu artigo 116, inciso 7, né? Outro, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade, né? Então tá aí para vocês, né? Ok. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança pública e à sociedade, né? E aí, professor, vem comigo, né? Como é que esse assunto foi tratado lá na Lei 8.112? Aqui já começa a correr o perigo de questão de prova. Olha só. Artigo 116, inciso 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. E aí, professor, preste atenção. Temos duas situações diferentes aqui. Tá? Dois momentos diferentes. Primeiro, lá na Lei 8.812, a proibição de você falar do que acontece no serviço público foi ampla e restrita. A proibição da Lei 8.112 ela é geral. Você não pode falar de nenhum assunto do assunto da repartição. Guardar sigilo. O que é guardar sigilo? Não tornar públicos os assuntos da repartição. Já lá na Lei 8.027, tá? Lá na Lei 8.027, ele fala o seguinte: você só deve guardar, é um dever seu guardar sigilo nas questões que envolvam, né, a segurança pública e da sociedade. Então, segurança pública e da sociedade são os únicos assuntos que você deve guardar sigilo. Professor, o que aconteceu aqui? Claro, são situações diferentes, né? São situações diferentes, né? E aí, professor, aqui há já um conceito aqui de um conflito aparente de normas, né? Professor, qual deve valer? Né? Primeiro,
que esse inciso 7º aqui do artigo 2º da Lei 8.027, ele está em vigor, ele não foi revogado expressamente, né? Somente o artigo ele é retirado quando há uma revogação expressa de um outro texto legal, né? Para quê? Para retirá-lo do mundo jurídico aqui, mas como a Lei 8.112, ela veio posteriormente, a lei mais recente, todas as regras lá de resolução do conflito de interesse, permanece aqui o da Lei 8.112, artigo 16. Mas, se na sua prova constar o seguinte, né? Segundo a Lei 8.027, pronto, no comando da questão, segundo a Lei 8.027, você vai ter que marcar o texto, esse texto aqui, tá? O texto do artigo 2º, inciso 7º da Lei 8.027. Agora, se ele não falar sobre isso, né, provavelmente está cobrando aqui a Lei 8.112. Bacana? Ótimo, né? Então, aí, segundo ponto importante de discordância aí que o aluno deve saber. Vamos lá. Inciso 8. Manter conduta compatível com a moralidade pública. Bacana, um dever funcional, também consagrado no Estatuto do Servidor Público Federal. Ser assíduo e pontual, também. Inciso 10, né? Ok, sem problema nenhum. Vamos lá. Inciso 10 agora. Tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral. Também é um dever consagrado pela Lei 8.112, né? Vem comigo, né? Vem comigo aqui. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Também é um dever que tem. Professor, o que significa esse representar contra a ilegalidade, né? Representar contra a ilegalidade. Então significa dizer o seguinte, que no exercício, lembra aquela situação que eu falei, que você é obrigado a seguir as regras aí, cumprir as ordens superiores? Sim, você tem esse dever, exceto quando manifestamente ilegais. Então, neste caso, né, aconteceu isso, você deve fazer duas coisas. Primeiro, você recusar de cumprir aquela ordem, porque aquela ordem ela é ilegal. Você não deve cumprir. E, ao mesmo tempo, você tem que ir no inciso 11, representar contra ilegalidade, contra as leis. Omissão o cara deve fazer, mas não está fazendo, ele é omisso. E contra abuso de poder, ele vai ter que representar. Bacana, né? Professor, representar para quem? Aí vem o parágrafo único para esclarecer essa situação, né? A representação que trata o inciso 9, que é exatamente esse, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Olha só, ok, deste artigo será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Professor, não entendi. Vem comigo, o professor Luiz vai explicar para você. Vamos desenhar uma pessoinha aqui, né? Essa pessoinha aqui é Luiz. Tudo bem, né? Nós temos outra pessoinha aqui. Essa pessoinha é Antônio. Antônio, ele é chefe de Luiz. Ok. Só que Antônio, ele está subordinado ao Carvalho. E o Carvalho, na hierarquia, ele é chefe de Luiz. Então, ele é chefe de quem? De Antônio, né? Ele é chefe, Antônio é chefe de Luiz. Vamos colocar aí, chefe de Luiz. Bem explicadinho. O que aconteceu aqui, né? Então é o seguinte, Luiz, subordinado de Antônio, ele viu um abuso de poder, uma ilegalidade, um abuso de poder. Então Luiz, né? Luiz aqui, né? Ele vai representar, olha, vai representar. Então Antônio, vamos colocar assim um verbo, ele fez um abuso de poder. Um abuso de poder. Por força da Lei 8.027 e da Lei 8.112, né? Então, Luiz ele vai ter que representar. Ele vai ter que representar. Representar Antônio. Ok. Agora vem, ele vai representar quem? Aí ele fala,
Apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada. Qual que é a autoridade? Aqui. Então, Luiz vai representar o chefe do chefe, né? Então, ele vai representar ao Carvalho. Por que isso? É muito claro, né? Já pensou, cara? Você faz a representação pela própria pessoa que fez aí, contra a própria pessoa, não dá certo, né? Então tem que ter aí até isenções aí para adotar. Aí a parte final do parágrafo único ele fala, né? Ao Antônio aqui será assegurado o quê? A ampla defesa. Então é um princípio constitucional. Ampla defesa, né? A ampla defesa. Tá aí, a ampla defesa. Bacana? Então tá aí para vocês aí. É bem explicadinho esse parágrafo único, às vezes o aluno tem aí alguma dificuldade, né? Então ele vai ter que representar ao chefe do chefe, né? Ao superior hierárquico da qual que está sendo, contra a representação, está recebendo a representação. Bacana! Vamos mais, a aula aqui é detalhada, essa aula aqui vai te ajudar muito, tenho certeza, né? Então vem comigo. Professor, ficou algum dever de fora? Ficou algum dever de fora. Então, lá no artigo 116, inciso 6º, levar as irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo, ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Redação dada pela Lei 12.527, né? Professor, que lei que é essa, 12.527, né? Uma lei importante no mundo dos concursos e para a sociedade. É a Lei de Acesso à Informação. Professor, explica esse conteúdo. Tudo bem, ó. Levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Então tá. Então eu estou lá, sou superintendente de tal coisa. Tá? Eu recebi uma denúncia anônima. Eu tive conhecimento? Tive. Se eu tive conhecimento de uma irregularidade através de uma denúncia, então eu vou ter que fazer o seguinte, levar as irregularidades, né, razão do cargo, ao conhecimento da autoridade superior. Então, primeiro fato, primeira situação. Então, eu recebi uma irregularidade. Automaticamente eu tenho que avisar. É o meu dever disciplinar de o quê? De avisar o meu superior hierárquico. Está lá na burocracia. Pronto, né? Agora, se essa denúncia que eu recebi é justamente do meu chefinho, e aí? Aí, mesma explicação anterior. Ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ou seja, a denúncia que eu recebi é contra o meu chefinho, né? Ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Aí eu pergunto, quem que é essa outra autoridade competente para apuração? É o chefe do chefe, né? É o chefe do meu chefe. Bacana? Então aí, pago para vocês um dever. Só vale a pena lembrar, esse aqui é o dever constante na onde, né? É o dever constante aí, é o dever constante aqui da Lei 8.112. Bacana, então você estudou aqui os deveres constantes da Lei 8.027 e nós revisamos todos os deveres da Lei 8.112. Bacana? Ok. Professor, e agora? Agora a gente vai entrar numa outra seara, né? Uma outra seara. Professor, o que acontece quando alguém descumpre um dever funcional, né? Ele vai ser o quê? Penalizado. Ele vai ser penalizado. Então agora a gente vai começar a falar de penalidades. A Lei 8.027 também trata sobre isso. Vem comigo. São penalidades disciplinares, né? São penalidades disciplinares. Professor, essas penalidades elas são aplicadas, né? Com base em quê? Muito simples, né? Ela é baseada no quê? Descumprimento, né? Descumprimento. Então vem comigo, são penalidades disciplinares, né? Então quando? Vem comigo. Você descumpre um dever, aí, você tem a obrigação de fazer e não está fazendo. Ou segundo, né? Uma proibição, uma transgressão, uma proibição. Automaticamente você vai cair numa penalidade. Professor, são quantas penalidades? São 6 penalidades. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição do cargo em comissão e destituição do cargo em comissão e de função comissionada. Então tá aí, né? Então estamos aí 6 penalidades previstas pelo artigo 127, né? Então tá aí, tem que saber essas penalidades, né? E o momento de aplicar cada uma delas, né? Vem comigo.
Quais são as penalidades? Já falei, só para recordar. Primeiro, advertência. Segundo, suspensão. Terceira, demissão. Quarto, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, são situações diferentes. Destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Então, são as 6 penalidades previstas pela Lei 8.112. Bacana. Professor, quando aplicar cada uma delas? Agora é o trabalho do artigo 3º da Lei 8.112, de 8.027. A gente vai falar para vocês, né? Então, vem comigo aqui. As faltas administrativas. Então, ele traz um conceito diferente da Lei 8.112. Dica de concurseiro, dica para você ficar competitivo. No comando da sua questão, de qualquer prova, de qualquer banca, né, de qualquer concurso, o examinador colocou lá, falta administrativa. Papo reto, olhando no seu olho, ele está se referindo à Lei 8.027. Falta administrativa, puníveis pela pena de advertência, né? Advertência. Lembre-se que a advertência é a penalidade mais branda, mais leve prevista no Estatuto. Por escrito. Olha que coisa interessante. Então, a advertência ela será por escrito. Tá? Por escrito. Quando? Quais casos? Vem comigo aqui. Quando ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato. Ah, professor, então se ausentou do serviço durante o expediente, sem prévia autorização superior imediato, sem prévia autorização do superior imediato. Quem que é o superior imediato? O seu chefe, né? E aí, professor, essa conduta é uma conduta que ela está prevista também na Lei 8.112, no artigo 117. Então, atenção, anotem aí. Na Lei 8.112 de 90, né? 2 artigos fundamentais para o seu estudo. No artigo 116 e o artigo 117. No artigo 116 ele trata 2 deveres. Olha aí, ó. Já no 117 ele trata das proibições, né? Olha aí. Nas proibições. Então, é uma proibição, tá? Inclusive, a mesma proibição que é punida, se caso você descumprir, também com advertência. Então, vamos lá. A ausência, né? Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato. Então, houve uma falta administrativa, você vai ser punido com a pena de advertência. Bacana, bingo, 10, tá aí. Que isso também é o quê? Uma proibição no Estatuto, na Lei 8.112, inciso 1. Bacana. Ok, vem comigo, né? Vem comigo, vamos lá. Inciso 2, vamos lá. Recusar fé a documentos públicos. Então, recusar fé aos documentos públicos, você vai ser penalizado também com o quê? Com uma pena de advertência, que também é uma proibição do artigo 117, inciso 3º. Bacana, vem comigo. Delegar pessoa estranha à repartição, exceto nos casos previstos em lei, a atribuição que seja de sua competência e responsabilidade ou dos seus subordinados, né? Ou seja, a responsabilidade é sua, tá? Você cometeu aquela responsabilidade, a execução daquela tarefa, que é a sua atribuição e competência, para o seu filho, né? Você pode? Não pode. Se você fizer isso, você está desrespeitando aí o estatuto, né? Tudo bem? Então, neste caso aqui, você vai ter o quê? A penalidade aqui de advertência. Bacana? Nos casos previstos de lei, tem situações excepcionais e situações aí especiais que a lei permite que pessoas estranhas à administração, eles passam a laborar de forma provisória e transitoriamente na administração pública. Ok? Bacana. Então, são os 3 casos de aplicação de advertência. Professor, isso aqui é suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque agora nós vamos lá no artigo 129 da Lei 8.112. Professor, qual que é o trabalho do artigo 129 da Lei 8.112? Ele vai o quê? Vai definir o quê? Vai definir em quais os casos que a administração pública irá aplicar a penalidade de advertência. A advertência, que é uma penalidade lá do artigo 127, inciso 1, será aplicada por escrito, ok? Nos casos de violação, de proibição constante do artigo 117,
Olha aí, então, advertência, gente, advertência. Então, primeiro caso de atribuição, primeiro caso, então, artigo 117. Você já sabe que o artigo 117 ele trata das proibições. Então, vamos lá, então, artigo 117, vem comigo. Inciso 1 ao inciso 8 e ao inciso 19. Então, nesses casos, vamos aplicar a advertência. Ok? E a inobservância do dever funcional previsto em lei. Então, o seguinte, vamos lá, né? Previsto em lei, né? Em lei. Eu pergunto, qual que é essa lei aqui, Dever funcional. Primeiro, né, vamos colocar aqui, primeiro caso aqui, vou colocar a letra A própria lei 8.112 de 1990, especificamente lá no seu artigo 116. Então, no artigo 116, ele trata de todos os deveres funcionais. Então, qualquer desrespeito a qualquer inciso do artigo 116 será aplicada a penalidade de advertência, né? Letra B, né? Lei. Veja que o legislador aqui não trouxe uma lei específica, deixou em aberto, né? Então, é a própria lei. Os casos aqui da Lei 8.027 de 1990, que a gente acabou de estudar. Né? Professor, o que mais, né? Nós podemos ter outros casos de aplicação de advertência, por exemplo, nas leis de carreira. Aí, as leis de carreira, que são as leis específicas para os cargos, né? Poderão trazer alguns deveres funcionais. Caso eles não cumpram esses deveres funcionais específicos da carreira, serão aplicados a pena de advertência. Bacana, né? Pronto, vamos colocar aqui, terceiro caso, onde poderá ser aplicado a advertência, né? Poderá ser aplicada a advertência, né? Regulamentação ou norma interna. Vamos colocar aqui, regulamentação ou norma interna. Estamos falando o quê? De decretos, regimentos internos, portaria. O que mais, professor? Instruções normativas. E assim por diante. Então, nesses três casos, nessas três situações aqui, serão aplicados a pena de advertência. Ou seja, se você comparar, né, o artigo 3º da Lei 8.027 com o artigo 29, que tratam basicamente do mesmo assunto, aplicação da penalidade de advertência, nós percebemos o seguinte, né? Nós percebemos que na Lei 8.027, a atuação da advertência são 3 casos, né? Ou seja, um rol bastante taxativo. Já no artigo 129 da Lei 8.112, o legislador aqui tratou do mesmo assunto de uma forma muito mais ampla, né? Aí, muito mais ampla, né? Primeiro, os casos de proibições, inciso 1 ao 8 e o inciso 19, Lei 8.112, artigo 116, que trata do dever funcional, a própria Lei 8.027 e mais as leis de carreira, né? E nós temos aqui os casos aqui da norma, né? Decreto, normas, as demais normas regulamentares do setor público, ou seja, um rol bastante exemplificativo, aí, bastante amplo para a aplicação da penalidade de advertência. Bacana? 10, fechou, né? Tá aí, professor. Agora estou entendendo, está ajudando até na aula da Lei 8.112, né? Ótimo, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá, Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí
sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.